Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver depois gravado, tá? Isso é uma informação que eu vou deixar aqui, que eu vou subir depois para outra plataforma e vou deixar aqui 24 horas aqui pra gente, ou talvez eu deixe direto, não sei como eu vou fazer ainda certinho, aqui dentro dessa plataforma onde ela está sendo gravada. Não avisei para ninguém que ia ter uma aula ou um informativo, nada ao vivo. Mas eu já modifiquei o nome conforme está ali. Eu já abri uma caixinha de perguntas e não pude responder nenhuma para vocês. Mas algumas coisas eu quero que fiquem já mais claras e mais completas, até para que eu não tenha necessidade de vir novamente falar aqui. O mundo, né, das informações e não das dicas, né, veterinário ou de qualquer área, eles são muito grandes para a gente ficar toda hora repete. Então eu vou deixar aqui já documentado, que já fica mais fácil para depois, quem quiser, né, ou até em outro momento, eu poder passar essa informação para outro seguidor ou até para uma consultoria online que consiga ter essa informação com mais precisão, tá? Vou falar aqui de leishmaniose, é um assunto que, como eu morei em Minas, então eu tive contato altíssimo com essas situações, né? Por conta em Minas Gerais, na época em que eu morava, em que eu vivia, né? Eu já mudei de Minas Gerais já faz 11 anos, mas mesmo assim era assim, aonde eu morava, que era na região de Grande Belo Horizonte, Grande BH, em Nova Lima, a cada 5 animais que na época eu fazia exame, 3 davam positivos, né, para leishmaniose. Então, em outros estados, como no Rio de Janeiro, ou outros locais do Brasil, assusta muito, tá? Tem muitas coisas. Outro dia teve até um fórum sobre leishmaniose, algumas coisas são patrocinadas aí, colocadas para os colegas veterinários, mas não é esse o foco que eu quero dar aqui agora. Eu quero dar o foco a essa pergunta que me foi feita. E a única coisa que eu tenho para dizer para vocês, primeiro, eu estou com o meu computador aqui aberto, porque eu fui buscar um livro de farmacologia, entendeu? Humano, para pegar coisas mais embasadas ainda do que além das que eu sei, porque eu falo que toda vez quando vocês trazem perguntas aqui em que eu faço, para vocês me fazem, dependendo do nível que eu estou tendo de acesso àquele tipo de informação, às vezes eu não recorro a buscar novas informações. Mas eu gosto quando vocês me fazem perguntas, por quê? Porque automaticamente eu estudo mais assuntos específicos que vocês me trazem, indiferente das emergências, que é o GME, né? Eu tenho um guia, né, que é o Guia de Medicamentos Essenciais, né, para as emergências de vômito, diarreia, dor e febre, que eu criei, que tem aulas ao vivo e aulas gravadas, né? Ele acontece, né, 2 vezes no ano e não mais. Por quê? Porque ele demanda tempo e dedicação. Então eu não consigo fazer como os cursinhos, né, que a gente coloca de uma forma geral, em que não há necessidade de atualização, é apenas aquelas aulas gravadas e pronto. As partes das coisas voltadas para vocês, mães, né, ou até pais de pet, depois que estiverem às vezes vendo isso aqui em outra plataforma, porque aqui dentro dessa plataforma, 99% das seguidoras são femininas em que me acompanham. Por isso que eu sempre me direciono a vocês como mães de pet. Em falar nisso, deixa eu pegar um retorno aqui no meu telefone para mim ver se tá saindo um áudio. Porque, como eu sempre falo, eu não dou dica. Dica é coisa muito pobre, né? Dica é um vocabulário pobre. Mas dica é um vocabulário muito útil para pegar as pessoas que querem apenas achar que vão resolver o mundo, né, com uma simples informação. Então, ela é muito utilizada e é válida no setor de marketing, sim. Ela é muito prática, né? Porque se falou informação, a pessoa já tem, vou ter que estudar, vai me dar trabalho, não vou querer. Então, isso é uma forma que é usada. Mas eu não tô muito ligando pra essa história desse marketing, como é feito, não, tá? Tanto que se a gente vê páginas aí de diquinhas, nossa, tem milhões, 1000 seguidores, mil, né? A minha tem um crescimento bem mais, bem menor, próximo do que acontece com essas outras, até porque, né, o marketing, né, apelativo em que é utilizado nas outras, eu não acho que é a melhor forma de utilizar para que eu consiga trazer consciência para quem realmente quer entender e aprender e sair dessa gaiola da desinformação, desse bando de vete de Marte invadido na Terra. Como todo mundo que me segue, que são pessoas inteligentes, automaticamente a forma com que eu uso de vocabulário já dá para que vocês consigam compreender. Que é uma das formas que eu faço para que as coisas sobrevivam aqui na internet. Caso contrário, eu tenho as minhas páginas jogadas no chão com pouquíssimos, né, seguidores. Não tenho 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de seguidores. Mas é jogado no ar, já aconteceu uma vez. E eu não quero que consiga, né, volte a acontecer novamente. Então a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, que depois também vão assistir, porque eu não tive, não avisei
Meu intuito não é essa preocupação, mas sim conseguir responder isso que tá aí. Já consegui fazer um retorno aqui. Assim eu vou ter certeza que está sendo gravado adequadamente, tá? Que eu quero colocar para vocês o seguinte. Hacks mágicos, se funcionasse, o mundo inteiro, com os bilhões de pessoas que tem na face da Terra, estariam todos resolvidos, né, gente? Enquanto vocês estão atrás de hacks mágicos, vocês estão confortando a sua mente para dizer que estão fazendo alguma coisa, tá? Na turma nova agora do GME, que vai ter, né, sobre emergências, ele vai ter novas abordagens e outras coisas novas estão chegando para cada vez mais aprimorar a possibilidade de vocês saírem desse hackzinho, né? De um monte de coisinha fazendo de conta que vocês sabem e não sabem, e quem vocês realmente amam de verdade está aí, ó, à mercê das situações, ok? Então, o que eu queria para falar para vocês? Primeira coisa, eu já tirei o nome comercial que a pessoa colocou. Então, quem quiser buscar e depois for lá na internet, no tio Google mesmo, vai conseguir procurar a base e perguntar o que é essa medicação e vai ver, tá? Então, como eu já tive problemas com isso, se eu viro e falo sobre a base e o meu intuito não é falar do laboratório, até porque o laboratório é de excelência, então por isso que o meu foco não é o medicamento do nome X comercial. O meu foco é explicar para essa seguidora, e isso também vai ser útil para várias pessoas sobre isso aqui. Então, conforme eu disse, o Lobão já teve leishmaniose, tá? E para a grande maioria dos colegas de coração ou de Marte acha maluco, impossível um cachorro se negativar ou até curar, sim, tá? Então o que acontece? O Lobão já teve isso há mais de 10 anos atrás e não é disso que ele, né, vai ter situações complicadoras para frente. Então a primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte: essa seguidora perguntou, né, se esse medicamento, essa base, pode ser feita para um cachorro positivo 1/40, se pode usar. Primeira coisa que eu tenho para falar sobre essa base é o seguinte: a miltefosina, que é o nome dessa base, né, ela é um produto para combater protozoários, no caso a leishmaniose, né, que é o fato aqui em questão. Essa medicação, ela foi, né, esse antiprotozoário, ele foi descoberto na década de 1980, tá? Não é uma coisa tão velha assim, se for pensar, tem uns 40 anos, né, que ela existe no mercado. E ela começou a ser utilizada na época para tratamento ativo de leishmaniose, realmente em humanos, na Índia, em 2002. Então, nem tanto tempo assim tem, né? Já caiu para 20 e poucos, só para que vocês entendam, tá? E ela foi inicialmente originada, né, um análogo dela, para ser um agente anticâncer. E acabou chegando, né, ocasionalmente ou não, isso não importa, só um título de informação um pouquinho. Acabou sendo um pouco essa ação do protozoário. A primeira coisa que eu quero falar muito importante essa é a diferença entre um produto que é leishmaniostático ou leishmanicida, vamos dizer assim. Eu vou usar para as bactérias para depois levar isso para a questão da leishmaniose. Se eu tenho um antibiótico que ele é bacteriostático ou bactericida, tá? Isso aqui vocês podem levar para a vida de vocês. Por isso que eu falo que isso aqui não é hack de diquinha, tá? Vocês vão conseguir usar com a mãe de vocês, com a avó, com a bisavó, com vocês, com o filho, com o vizinho, com o primo, com os animais de vocês, tá? De que? Quando a gente tem o final leishmaniostático, o tático no final, tá? Ou seja, do bacteriostático, o bac é de bactéria, o estático no final significa que é um produto que vai controlar ao nível bacteriano, não vai acabar com todas as bactérias, nunca, tá? Só para que vocês compreendam. Quando eu tenho um medicamento, vamos supor, no caso das bactérias, né? Que bac é de bactéria, aí se eu tenho um bactericida, significa no final que esse sida significa que causa morte. Então eu vou acabar com as bactérias. Então se eu tenho um bactericida, acaba com as bactérias, e um bacteriostático controla, abaixa a quantidade delas no organismo. Da mesma forma, quando eu falo que eu tenho um leishmanicida ou um leishmaniostático, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero simplesmente dizer o seguinte: se eu falo que eu tenho um leishmaniostático, ele abaixa a quantidade da leishmaniose no meu cachorro, mas ela não mata para acabar, tá? Esse é o primeiro ponto muito importante que eu quero levantar. Então o que acontece?
Essa droga é a droga oral que a gente tem no mercado hoje, sendo utilizada para tratar de leishmaniose. E ela é leishmaniostática. Ou seja, vou resolver e meu cachorro vai ficar livre do problema? Não, não vai, tá? Eu vou ser bem direto ao ponto, porque é um objetivo de gravar ao vivo para deixar aqui nessa plataforma. Não sei por quanto tempo, depois eu vou levar para outra plataforma. Então, não vai, não existe que vai, tá? Da mesma forma que tem outros tratamentos também, de outras fórmulas, outras coisas, que também são feitas, que são de forma em que causam o abaixamento, o controle no animal, tá? E aí o que acontece? Como faz a diminuição do protozoário, que é quem causa a leishmaniose, automaticamente os sintomas, eles são, assim, eles vão praticamente a zero, ou são pouquíssimos que o animal tem por conta desse uso dessa medicação. Então, essa é a primeira coisa que tem que ser entendida. A segunda coisa que tem que ser entendida é o seguinte: um dos principais problemas que a leishmaniose sem tratamento no cão causa é problemas renais como consequência da doença. Não vou ficar explicando sintomas e várias coisas aqui. Meu foco é apenas o medicamento para explicar essa pergunta aqui, ok? E agora eu vou ler para vocês quais são as principais situações que esta mesma base também para fazer o tratamento ocorre com o animal, tá? Eu estou utilizando um livro, tá? De terapêutica, tá? Não é só eu que estou achando que é. Só porque tem uns coleguinhas de Marte aí que ficam tudo surtado quando eu falo algumas coisas e começam a perguntar que artiguinho de onde eu tirei. Mas eu não vou falar nome de livro não, tá? Quem quiser, que busque nos livros de veterinária ou até de uso humano, cujo eu estou com na minha frente de 2.000 páginas em que eu fui buscar informação sobre isso, para trazê-la mais concisa, mais precisa, né? Porque a diquinha não funciona. Quando a gente entende, a gente consegue pesar o que a gente vai fazer ou não, e até pesar se eu vou usar isso aqui para o meu cachorro ou não com leishmaniose, tá? Eu já tive 2 cachorros com leishmaniose, que antes do Lobão eu tive a Tatiana, que era a maiorquinha que teve, e desde que eu tenho os 2, na ocasião do primeiro não existia essa medicação, mas na ocasião do segundo sim, mas eu não utilizei essa medicação. Só para trazer essa informação para vocês, tá? Normalmente é 60%, ou seja, a cada 10 animais que fazem uso desta medicação, em humanos também, tá, gente? A proporcionalidade é em torno da mesma, tá? 50% a 60% vão apresentar efeitos colaterais da droga, sim, porque ela é uma droga pesada. Conforme eu falei para vocês, ela foi utilizada inicialmente como se fosse para um agente anticâncer. E sabemos que todas as medicações voltadas para isso, elas têm muitos efeitos colaterais. E vamos traduzir o que é efeitos colaterais. Acontecem em organismo coisas que eu não quero além do benefício. Tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui o que mais acontece. Cadê, meu Deus? Tá? Acontece principalmente a situação de que tem muita questão de diarreia, tá? Voltadas e vômitos, né? A quadro intestinal acontece muito sério, até mesmo sendo por via oral. Aí se for lá e fizer a questão de medicamento para evitar vômito, pode ajudar a evitar? Sim, com certeza. Mas esses 2 fatores são muito importantes de serem entendidos. Outra coisa seríssima, eu acho seríssima, tá? Tanto que eu não passa na minha cabeça até os dias de hoje fazer uso dessa medicação como um tratamento, tá? Para doença. Então, o que acontece? Eles alteram os níveis, né, de problemas de funções renais e hepáticas. Vamos traduzir, de rim e fígado. Altera eles para que depois possam levar até alterações como se fossem, não é doenças, né, disfunções, ou seja, não ter o funcionamento adequado. Então, se eu já tenho uma doença que ocasiona isso, eu vou dar um medicamento que ajuda a ocasionar isso? Eu acho que fica meio fora de contexto, tá? É claro que vão ter colegas que vão virar e falar que eu estou maluca, por conta do benefício. Mas eu não consigo enxergar benefício em alguma coisa que vai amenizar uma situação, em uma situação que vai fazer o que eu já expliquei no início, que eu não vou novamente explicar, que ele é leishmaniostático. Então, se eu não tenho a cura da doença, eu não vou levar uma situação transitória disso para o animal. Sempre ele vai estar nesse mesmo risco. Ou eu vou estar tendo lesão no rim pela doença, ou lesão no rim pelo medicamento. E aí, né? Que ponto que serve para as coisas? Então, são coisas que têm que ser pensadas, né? Até porque também tem outro ponto.
por ser uma medicação que eu falei pra vocês, que é leishmaniostático, o Planeta dos Macacos ama, porque ele traz recidivas de dentro de consultório. Esse vídeo pode ser amado ou odiado, mas me perdoe, pessoal, não tô nem aí. Só que eu tô cansada de assistir algumas coisas que eu não vou assistir mais. Só que eu jamais posso falar o nome aqui. E que em qualquer comentário, em qualquer página que esse vídeo meu estiver em que eu colocar, em que as pessoas utilizarem o nome comercial, eu vou deletar e talvez até bloquear a pessoa. Porque eu não quero vir a sofrer processos, porque eu não estou falando da marca, eu estou falando da base, tá? Então, eu já estou avisando que só para que vocês consigam compreender. Porque essas formas de abordagem eu consigo trazer com extrema clareza, fluidez e assim muito mais objetiva dentro do GME, tá? Do Guia de Medicamentos Essenciais, em que a gente vai falar lá sobre as emergências que vocês podem reverter de vômito, diarreia, dor e febre, tá? E tem outras coisas novas que eu estou trazendo de abordagem lá. Eu cansei de algumas coisas, só que aqui fora eu não posso ser escancarada, porque senão eu já vou ser cancelada, igual o colega Pablo Marçal, né? Tô chamando de colega por ser alguém que utiliza rede social para levar as coisas com que ele leva, né? Milhões de pessoas, né, que o seguem, não é milzinhos igual eu tenho, né? E a pessoa foi cancelada simplesmente por motivos aí políticos, né? Pois é, que dirá eu, né? No mar do bando de Marte aí na Terra. Então, estou explicando isso para vocês para que fique bem claro. Então, infelizmente, quem colocar o nome da base depois de baixo escrito em comentário, em qualquer das redes sociais que eu colocar esse vídeo, eu vou excluir. Mesmo se falar bem ou mal, não interessa, eu vou excluir. Porque eu não quero o nome comercial aqui para me dar emoção. Joia? Só para que vocês consigam compreender. Então, o que eu estou querendo dizer isso com vocês? Precauções, este é o nome que é colocado, né, dentro de muitas vezes de bula, e no livro de farmacologia, né, da base, já coloca de cara, efeitos colaterais. Precauções é um nome bonitinho para falar que não tem problema, né? Primeiro, ele é um medicamento que tem que tomar cuidados em fêmeas gestantes, porque ele é um medicamento teratogênico, sim, pode causar seríssimas anomalias e vir um cachorrinho todo defeituoso. Então não pode ser feito em fêmea gestante nunca. Ser humano, a mesma coisa. Se tiver que estar com leishmaniose, se tiver que fazer o tratamento, não pode, e também tem que fazer um controle para não engravidar, senão vai vir criança com problema sim, tá? É um medicamento seríssimo, não é uma coisinha, não é uma dipirona. Até a dipirona tem consequência, né, gente? Por mais que o povo ache que é idiota, a dipirona não é, tá? Outra coisa também, é um tratamento que tem um período de 28 dias, não é 2 semaninhas. E me relata o livro de farmacologia, um que eu tô aqui que eu falei com vocês, tá? Que normalmente em torno de 5 a 7 dias depois já começam os sintomas que eu falei para vocês, principalmente voltado para a parte intestinal ou até para situações voltadas, né, nessas alterações possíveis de fígado e rim. E se o tratamento é de 28 dias, então meu cachorro pode ficar mal por 3 semanas, tá? Então, são coisas que tem que ser pesadas, sim, né? Muito pesadas. Outra coisa, também eu posso ir lá e comprar o produto e meu cachorro ser extremamente sensível àquela base e eu não conseguir usar e ter que encostar o produto. Como qualquer produto que a gente vai usar, não só para os animais como para a gente, tá? Essas intolerâncias de vômitos, a possibilidade de diarreia, esses incômodos, né, do sistema gastrointestinal, ele fala que pode levar de 5 a 7 dias, mas tem cães que pode levar com 2 dias. Um cachorro que vai tomar um antibiótico, com 2 dias ele pode ter um vômito, ele já é grande, ou seja, sensibilidade muito precoce, rápido, ele pode ter sensibilidade também precoce e rápida contra essa droga, tá? Então, isso que eu tô querendo colocar para vocês, que é importante. Eu tô olhando aqui que eu tô colocando aqui, porque eu estou com a bula, eu estou com o livro aberto na minha frente, dentro do computador, para trazer essas informações para vocês. Como ele é leishmaniostático, conforme eu falei para vocês, o que acontece? Em um período a cada 4 meses, tem que voltar a fazer o tratamento novamente, tá? Por que fazer o tratamento? Porque é um paninho morno de faz de conta, não cura, tá? Paninho morno de faz de conta, não cura. É porque não é o seu cachorro. Eu já tive 2, gente. Então esse papinho de que não é o meu na reta, sinto muito. Sou veterinária e sou mãe de cachorro e sei o que é ter um cachorro com leishmaniose. Não é aquela história de falar assim, tá falando porque não é com o dela. Não, tá? Agora, eu sou a favor de protocolos que trazem praticamente o mesmo benefício e, sim,
não sei nem quantas vezes, mais de 10 vezes mais barato, tá? Então isso eu acho que tudo tem que ser pesado, né? Mas no povo de Marte não é isso que importa. Outra coisa, além do medicamento, existe o custo que vocês têm que ter sempre com a consulta, existe o custo de medicamentos para ver como é que tá esse animal, porque o ideal é o seguinte, eu faço os exames do Totó hoje, vamos fazer o tratamento, ele tá tudo bem. Depois dos 28 dias, repetimos os exames do Totó, para ver o que esse medicamento proporcionou de algum estrago. Nossa, mas estrago? Sim, gente. Todo medicamento proporciona coisa boa e coisa ruim. Só que esse já vira na lata e fala, prepare-se, porque vai ter coisas. Todo tratamento que qualquer pessoa na Terra faz de quimioterapia, a primeira coisa que diz para a pessoa é, prepare-se, vamos matar células que estão ruins e vamos matar milhares das boas também. Quem está vivendo em Marte, junto com os marcianos, os veterinários, sinto muito. Quiser acreditar em bola de cristal para outras coisas, não posso fazer nada, tá? Quem quiser diquinha, não precisa nem vir, não precisa assistir, não precisa compartilhar para depois das coisas, nem precisa gastar, né? Até gastar, né? Porque quando a gente está caçando diquinha, é gastar tempo. Agora, a informação de verdade é investir. E quem quer continuar lá naquela mesmice, pode ir embora, tá cheio. Tá cheio, entendeu? E é sempre assim, o local que tem mais informação costuma ter menos seguidor. Maluco, né? Mas é claro, né? Todo mundo... Eu vou contar uma história pra vocês, que ela é muito simples, mas ela é totalmente real. E não é pra veterinária. É pra veterinária, pra medicina, pra odontologia. É pra você com marceneiro. É pra você com pedreiro. É pra você com qualquer coisa na sua vida. Até com um cara na padaria, tá? Com qualquer coisa. Mas é uma história que aconteceu numa rodoviária de São Paulo. O cara tava pra voltar pra terra dele porque ele veio do Nordeste. E ele veio do Nordeste e ele mexia lá com garimpo. Aí o que acontece? Ele foi pro Rio, ele foi pro São Paulo, né, perdão, com as pedrinhas de ouro, né, com que ele achou no garimpo e levou pra lá. Foi tentar a vida, não conseguiu. E o que ele fez? Ah, que deu, ele vendeu, beleza, e ficou com um pedacinho pequenininho. E aí, pelos cálculos dele, quando ele vendeu as outras, ele achou que essa daí devia valer pelo menos uns 5 mil reais. E a passagem custava 300 reais, que ele queria voltar pro Nordeste, ele não queria ficar mais lá. E aí, o que acontece? Essa foi a história que ele contou para uma pessoa na rodoviária, que ele queria voltar. Só que ele não tinha dinheiro, ele não tinha como ir lá e vender o negócio. A pessoa que pudesse comprar aquele pedacinho de ouro que estava na mão dele por 1.000 reais. Só para sobrar um tiquinho na mão dele para conseguir chegar bem em casa. E não chegar assim, tão desapontar a mãe dele, né? Por ter ido para a cidade grande, tentado a vida e não ter conseguido nada. Chegasse pelo menos assim, né? Com um mês salário mínimo na mão. Olha, mãe, eu fui e tal, mas eu fui muito inconsequente, eu gastei tudo. Só que ele contou isso pra uma pessoa, que é uma pessoa com um olho grande. A pessoa assim, uau, vale 5 mil, vou pagar 1.000? Nossa, é agora. A pessoa foi lá e sacou na hora a grana e pôs na mão dessa pessoa. Só que esse cara do Nordeste, ele não foi embora. Só que esse cara do Nordeste não estava preocupado em comovido com a mãe dele para chegar lá bem. Esse cara do Nordeste estava com outras intenções. E o que acontece? Esse cara foi embora, o cara do Nordeste foi embora, nunca mais viu ninguém. Só que esse cara foi vender aquela pedrinha pequenininha, aquela partezinha, né, de ouro não lapidado ali que o senhor lá do Nordeste trouxe e estava na rodoviária apertado para ir embora. E aí na hora que ele vai no lugar para vender ouro, o cara riu da cara dele. Falou, meu amigo, isso aqui não é ouro. Isso aqui não vale nem 50 reais. E aí? Que moral que eu tô querendo passar aqui pra vocês com essa história? É a famosa história chamada de ouro de tolo. Isso é uma coisa que até hoje, muitos dias de hoje, acontece com várias coisas aqui. A vontade dele de ganhar nas costas do outro fez ele tomar um tombo muito maior do que o próprio cara que estava dando o tombo nele. Gente, eu recebi assim ontem no meu telefone uma mensagem. Tem um depósito de 752 euros na sua conta. Entre no link para liberar. Nossa, dinheiro na minha conta que eu não tô nem esperando? Pô, quase 5 mil reais? Vou lá entrar no link. Vai, trouxa. Trouxa. Sim.
Por quê? Mas não é um trouxa, é um outro que queria fazer mais desperto que o outro. Eu vi um vídeo que eu vou trazer aqui depois sobre outras coisas aqui, tipo essa situação. Então a história da dica, eu vou achar a dica para resolver problemas de carrapato, porque eu não vou comprar um medicamento que custa tantos reais, porque a empresa é uma ladrona. Sério? Então fica, só assiste. Quem está bancando o bobo no ouro de tolo não é o cara que foi enganar, é a pessoa que foi lá querer comprar troco mais de nada. Agora, vocês têm que só que entender uma coisa. Quando vocês fazem isso na linha veterinária com o animal de vocês, quem banca é o cachorro de vocês que não consegue falar uma dor que ele tem e o incômodo que ele tem, ou uma coceira infernal que a gente só consegue ver só ele se coçando, porque você quis pagar de vou resolver do jeitinho, tá? Então é só esse recado que eu quero dar, porque tudo pode ser resolvido de forma muito com custo excelente. Cambada de Marte não é isso que ela quer pegar para vocês, não. Tá? Mas mesmo o muito excelente, existe um custo. Esses carinhas aqui, ó, existem um custo, assim como nós, seres humanos. Tá? Então, vocês têm que escolherem. Quer ficar no faz de conta? Tá tudo certo, gente, não tem problema. Só depois não vai nas redes sociais reclamar, meu Deus, meu cachorro, não sei o que, não, porque é muito feio esse papel de vitimismo. Muito feio. Nós tá me chamando de vítima. Quem já achou que tá se achando que tá de vítima é porque já tá fazendo lá. Porque quem não é vítima e tá sempre buscando o melhor, isso aqui não vai doer em nada. Quando eu tinha meu pet shop em Minas, eu tinha uma frase que eu escrevi e pus na parede, é o seguinte: que volte pra você tudo que você me deseja. Então quem tinha um coração bom ali falou assim, ai, nossa, meu dia hoje vai ser incrível. Por quê? Porque ela desejava coisas boas pra pessoa. E eu conseguia ver no olhar de outras pessoas quando ela já tinha um olhar ruim, que ela lia aquilo, ela parava e travava. Assim, então é pra você mesmo, vai voltar. Tá querendo plantar merda pro outro, é pra você mesmo que vai voltar, não é pra mim. Tá? E é isso aí, Fabiola, não existe jeitinho. Existe forma de fazer melhor, com custo-benefício bom, sim. Que não é o que a cambada de Marte quer colocar pra vocês. Isso é um fato, tá? Mas esse negócio do de graça, de não sei o quê, a manada gosta disso. Outro dia uma seguidora, até a Luna me mandou um reels de uma moça, né, de uma médica aí com milhões de seguidores, e ela falou uma coisa certa, a manada gosta. Tá na Bíblia, existem os escravos, e eles vão continuar existindo, porque eles gostam de ser escravos, porque a preguiça tá incrustada, e tá tudo certo. Então eu tô aqui trazendo essas informações para vocês, e aí, quem tem uma situação com leishmaniose, pese e escolha. É isso só que eu quero mostrar para vocês. Pese e escolha. Eu nunca indiquei esta base para animal algum. E enquanto ela é da forma que é, e eu tenho outras bases para fazer o mesmo que ela faz, com menos efeito colateral e não precauções, eu não vou indicar ela para animal nenhum. Já tive 2 cães com esse problema e eu não vou passar nem os meus. É igual quando eu falo com alguns medicamentos, que eu não vou dizer o nome aqui agora, que eu não tô afim de... Depois eu vou buscar a base que eu não guardo, que é tipo assim, nem pra cachorro morto eu indico. Esse é um jargão que eu falo. Esse aqui nem pra cachorro morto eu indico, tá? E volto a falar por quê? Porque é uma medicação leishmaniostática. E agora um detalhe. Se eu for olhar essa medicação na internet hoje, para um cão de 20 quilos... Não estou falando de exames de sangue, não estou falando de consulta, não estou falando de depois de 4 meses voltar. Mas vai gastar R$ 1.700. Aí eu escuto pessoas que ganham um salário mínimo, nossa, é difícil ter cachorro. Não é difícil você querer ter cachorro sem ter a condição para ter. Nossa, você é muito sensível. Não, por que eu tenho só 2 e não tenho 30 dentro da minha casa? Porque eu não tenho condições de ter 30. Por que eu pensei em ter filho tarde, depois, e Deus, é muito certo que eu perdi 4 de aborto? Porque não tenho, talvez a minha condição não fosse totalmente ideal para ter um filho. Né? Por quê? Ah, então vai lá, faz tratamento. Faz um tratamento e gastar 20 mil e depois não bancar a criança, o que adianta? Né? Nossa, mas ser radical? Não radical, gente. Isso é simplesmente ser realista. Então eu falo, quem quer ser realista e querer cuidar adequadamente, só vem. Só vem que vocês vão conseguir. Agora, quem quer a diquinha de Marte, fica à vontade. Tá cheio de página de diquinha de Marte. Tá cheio. Vai lá. Continua lá. Na Bíblia já tá falando que tem uns escravos. E os escravos vão continuar existindo. Tá? Na Bíblia. Não sou eu que tô dizendo isso. Tá?
E quem se revidar e achar que tá falando dele quer, então ele que se sente como. Eu não tô colocando ninguém, não tô dando nome pra ninguém, não tô dando nome pra mercado nenhum. Mas é isso que eu vou colocar pra vocês, porque próximo GME, né, que é o Guia de Medicamentos de Emergência para vômito, diarreia, dor e febre, tá tendo novas pegadas e novas coisas. Eu fiz 4 GMEs de graça. Só que agora acabou, tá? Agora ele tá com preço um pouco mais justo do que as coisas que eu dou lá dentro. Então, só pra continuar pra vocês. Então, se eu for fazer um tratamento desse pra um cachorro de 20 quilos, eu vou gastar R$ 1.700 só com a medicação, fora essas outras coisas. E vai resolver meu cachorro? Vai estar curado da leishmaniose? Não, gente. Não cura. Não cura. Ué, como é que o seu curou? O meu curou com outras coisas. Não foi com isso aqui, tá? Isso aqui não traz cura, tá? Entendeu? Realmente a medicação, até que traz cura, ela nem é permitida no planeta dos macacos por algum país por aí. Vou dizer assim para não dar muito ibope, porque eu quero poder deixar essa live, né? Que é uma aula informativa aqui, em outra plataforma. Então, eu tenho que usar metáfora, né? Porque é de metáfora que o mundo sobrevive, é de metáfora que os anos 70 sobreviveu e que muitas coisas no mercado sobrevivem, né? Inclusive até as promessas políticas de metáfora, de comidas que a pessoa vai poder ter e depois ela vai ter só o jiló, né? É as metáforas, né? Então, metáfora pode, então vamos de metáfora. Quem entendeu, tudo bem. Quem não entendeu, já tá. E tá tudo certo. Não vou classificar quem não entendeu, não. Todo mundo pode evoluir. Eu também, ó. Eu evoluí acho que 2% do que eu preciso. Dá falta 98%. Só pra falar pra vocês. Então, o que acontece com essa base? É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu usaria esse medicamento pra tratar isso? Não. Vai em um colega que faça o tratamento sem isso. Aí 1 para 40 pode usar? Todos podem usar. E aquela história de, então o animal que tem menos quantidade que 1 para 40 é o menor título de quantidade de leishmaniose circulante que aparece no exame. Então é como se eu tivesse, vou dar um exemplo ridículo. Aqui vamos supor que eu tinha 10 leishmanias circulantes. E se eu pego 1 para 360, eu tenho 300. Hipotético, número inventado, só para entender. Mas o que acontece? Não significa que menos contaminado vai conseguir não só tratar e de não ter doença clínica e curar? Não, não significa nada. Cansei de ver animais com 1 para 40 com seríssimos sintomas clínicos e outro lá totalmente infectado que não apresentava nada, que foi descoberto acidentalmente quando fui fazer o exame para poder fazer a vacina. Aí que descobriu que tinha, sem nada apresentando. Um cão pode levar até 2 anos sem apresentar um único sintoma da doença, tá? Só para que seja entendido isso, porque assim a gente sai dessa caixinha de tanta coisa, né? Então, por exemplo, eu fiz um exame do meu cachorro há 6 meses atrás. Eu posso fazer agora e pode dar negativo de novo e ele ter? Ele dá negativo se é 6 meses ele atrás? Não, ele vai apresentar. Mas ele pode não apresentar sintoma. Ele não tá com nenhum sintoma e ter. Isso pode. Beleza? Deixa eu ver se eu falei só as coisas todas certinhas e se tem mais alguma outra coisa importante para falar. Que eu tô vendo as páginas que eu deixei aberto aqui. Já falei sobre a questão de que traz os problemas, sobre rim e fígado. O período que pode ter o problema, né? E que pega os parasitas. Gente, eu acho que eu consegui. Ela tem um período de meia vida que depois que termina o tratamento ainda fica mais um pouquinho, tá? Agora, não adianta fazer nada disso, nem esse aqui como tratamento, se não continuar evitando o mosquito. Mas é só um alerta que agora eu dou para nós, seres humanos, tá, gente? Guardem sempre isso. Se o mosquito chegou na minha casa e picou o meu cachorro, significa que o mosquito só não me picou porque ele achou o cachorro primeiro. Guardem isso. Então, o primeiro alerta que eu dou para vocês, parem, escute até o final para não falar que eu dei pela metade. Parem de achar que vou fazer tudo pro meu cachorro, faço tratamento caro, mas eu não resolvo a possibilidade de eu mesma ter a doença. Se proteja, porque se não é você quem vai tomar essa droga. Tá? Essa droga ela é feita para tratamento de uso humano também, sim. Vou mostrar para vocês em outro local. Não sei qual que está sendo feita no País das Maravilhas, né? Por aqui qual que está sendo feita, se é ela. Mas em outros países, essa é uma das que é utilizada em humanos para fazer o tratamento, tá? De forma oral. Então, o que eu tinha para falar isso para vocês sobre essa droga é isso. Existem tratamentos alternativos que conseguem trazer o mesmo benefício, gastando muito menos? Sim. Sim. Conforme eu já sempre falo pra vocês. Sim. Tá?
Então, fiquem à vontade. Quem quiser depois colocar alguma outra coisa pra mim, pode colocar no direct, tá bom? Eu não tive a possibilidade de responder as perguntas que me fizeram, que eu abri a caixinha essa semana, por isso que eu coloquei ontem. E eu vou ver se eu consigo trazê-las todas de forma ao vivo para ficar gravadas. Vou deixar disponível aqui e vou subir para outras plataformas também, porque essa informação ela é importante. Papinho de dica não leva ninguém a lugar nenhum, né? E aqui a pessoa escolhe. Não, eu quero comprar essa carona aí, vou gastar R$2.000 com o meu cachorro. Se a consciência tá boa, que vai achar que tá assim, tá tudo certo. Eu vou dar um exemplo simples e real para vocês. Eu conheço uma moça que ela teve um acidente, ela caiu e bateu a cabeça próximo do meio-fio, alguma coisa assim. Aparentemente, clinicamente, não foi nada muito sério, não machucou, tá? Fez os exames devidos, não apresentou nada. Mas nós sabemos que sempre é mais fácil eu prevenir do que eu tratar depois de um problema muito certo, de alguma sequela, principalmente quando se trata de cabeça, crânio. E essa pessoa já ouviu 3 médicos e 3 médicos falaram com ela assim: a senhora fica de olho, se tiver alguma coisa a gente trata. E ela escolheu assim. E eu ainda cheguei a falar com ela: depois que o leite derramou, se você for tentar pegar ele em cima do fogão para enfiar para dentro da leiteira, não vai recuperar a mesma quantidade de leite. Além também de ter feito uma lemecada danada, né? Então é a escolha, né? E todos podem escolher. Quem acha que isso aqui é a solução e está fazendo, continue com seu coleguinha. De coração ou de Marte, a intenção não é essa. A intenção é as pessoas que chegaram até a mim com essa dúvida ter um outro olhar e poder ter poder de escolha. É só isso que eu quero dizer para vocês. Vocês podem escolher sempre, tá? Entendam isso. O que acontece é que as pessoas muitas vezes acham, e eu também já pensei muito, mas eu não tenho escolha, eu tô nessa situação. Não. Você tem escolha. O resultado dessa escolha, que se você fizer ela hoje, é que pode não ser agradável e nem ser o que você gostaria. Então aí eu prefiro estar onde eu não estou, que não está muito bom, porque a escolha que eu tenho vai ficar pior do que eu estou hoje. Esse é o primeiro gancho realmente mental, de mentalidade que vocês têm que compreender e escolher. Tá? Então nós sempre temos escolhas. Mas não tem não. Vou dar um exemplo ridículo. Já viu alguma cena de filme? Que o cara tá lá com a arma na cabeça do outro? Fala quem que fez não sei o que, ou você vai morrer. O cara tem as 2 histórias. Ou ele às vezes honra uma situação e não fala, ou ele morre. É uma escolha? É. Então o cara pode escolher. Não vou falar. Pode me matar. Ele pode não ter o final que ele quer. Mas é uma escolha que ele tem. Então guardem isso. E levem pra vocês. Tá? Essa história fala que a gente não tem escolha. Nós sempre temos escolhas. Elas podem não ter o resultado que nós queremos. Então vamos entender isso, né? Quem quiser expandir aí, o mental, porque de diquinha não resolve. Diquinha resolvesse, gente. Não tinha um cachorro doente na face da terra, né? Que dirá no Brasil, né? Com mais de 500, né? Instituições de ensino, né? Hoje, gente, tem veterinário até pro capim, de tanto veterinário que tem. E eu não vou tirar isso que tá aqui e que eu falei, tem veterinário até pro capim, porque se pensar que no mundo inteiro não tem nem 300 faculdades, no Brasil tem mais de 500, né? Olha que bênção, né? Sim, entendeu? Eu não tô falando nome de instituição, não tô falando nada específico pra ninguém. Eu também tô aqui também pra tratar do capim se precisar. Não tô diminuindo nada. Porque sempre tem um que vai poder falar. E quem quiser falar que fale. Eu tô cansada disso. Tá bom? Beijinho pra vocês. Eu queria trazer essa informação que é muito importante. Até porque também se trata de uma medicação muito cara. E não é simplesmente só essa medicação que o animal tem que fazer pra fazer esse tratamento. Tá? É medicamento pra vômito. É protetor de estômago. Entendeu? É medicamento pra enjoo. E babá. Tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus. Qualquer coisa me mandem aqui no direct. E eu coloquei lá, né? E quem também ainda não fez a pergunta ou quiser fazer, vai naquele story último que eu coloquei. Aproveita, vai lá, escreve lá. Manda pra mim no direct que eu vou ajudar e vou responder vocês. Tá bom? Beijinho. Obrigada a quem passou por aqui. Tchau, tchau.